Bom, sobre a Palisade Corporation. A Palisade Corporation foi fundada aqui em Nova York em 1984, na cidade de Ítaca, onde fica a famosa Universidade de Cornell, aqui nos Estados Unidos. O headquarters, claro, aqui nos Estados Unidos, em Ítaca, mas a gente também tem escritórios em Londres, Sydney, Brasil, Equador, Tóquio. Nós somos líderes de mercado em software para análise de risco. O software mais conhecido e utilizado aí por mais de 90% das companhias da Fortune 500 é o At-Risk, mas nós temos também outros softwares que fazem parte do pacote do Decision Tools Suite. Esse pacote é todo voltado para análise de decisão, modelagem de risco, para auxiliar na tomada de decisão quando há qualquer tipo de incerteza. Então, o At-Risk, que quase todo mundo conhece, adiciona uma biblioteca de funções e várias funcionalidades ao Excel, para modelar risco em Excel. O Risk Optimizer, ele também faz parte agora do At-Risk, na versão industrial, se não me engano. Ele é utilizado para fazer otimização sobre incerteza. Então, se você tem um modelo rodando At-Risk, você tem coisas para otimizar no seu modelo, o Risk Optimizer vai usar toda a infraestrutura do At-Risk, de simulação de Monte Carlo, para tentar otimizar o problema. Precision Tree é um software para a construção de árvores de decisão. Bastante intuitivo e bastante poderoso. Também funciona sobre Excel e também se comunica com At-Risk. Na verdade, todos esses produtos trabalham em Excel e se comunicam, conversam entre si, se necessário para o modelo. SoftRank é um software para análise de sensibilidade de modelos determinísticos, extremamente útil quando você está tentando entender o seu modelo, para começar uma análise de risco, entender quais são as variáveis de maior impacto do ponto de vista determinístico no seu modelo. O Evolver é basicamente o mesmo engine de cálculo do motor de cálculo do Risk Optimizer, mas para um ambiente determinístico. Ele supre algumas necessidades que o solver do Excel não é capaz de suprir, além de ter algoritmos de busca mais eficiente e tal, tem algumas vantagens sobre o solver do Excel. Mas a diferença entre ele e o Optimizer é basicamente a inclusão ou não de incertezas. Então, o Evolver trata tudo como determinístico, optimiza o que está na tela. O Optimizer roda uma simulação de Monte Carlo inteira para o problema a cada tentativa. Então, ele leva em conta o risco. StatSus é uma ferramenta estatística para você fazer análise de dados, testes de hipóteses, regressão, também todo em Excel. E o NeuroTools é uma ferramenta para construção de redes neurais, bastante intuitiva. Você consegue, sem ter um conhecimento profundo da matemática de redes neurais, você consegue colocar os seus dados em Excel e fazer com que o NeuroTools procure padrões nesses dados, procure entender se tem alguma forma de fazer previsões com esses dados. Então, ele faz as previsões também. Do ponto de vista matemático, talvez o software mais pesado que tem no pacote, mas é bastante poderoso. A gente também possui Developer Kit para soluções customizadas. Quando você precisa, o ambiente Excel já não é mais suficiente, você quer fazer alguma coisa um pouco mais especializada, você consegue utilizar todas as funções que a gente tem em VBA, em VBA, você consegue escrever macros utilizando todas as funções, quase todas as funções At-Risk, tanto controlar a simulação por macro, quanto até mesmo construir a planilha por macro. E, se for necessário, além de treinamentos públicos e internos que a gente tem, nós também prestamos serviço de consultoria e desenvolvimento de soluções customizadas. Às vezes, os clientes querem que a gente valide um modelo, ou que a gente apenas expanda o modelo, inclua algum risco no modelo determinístico, a gente faz isso. E, se for necessário, construir um software do zero, seja um ribbon, uma nova aba no Excel do cliente, ao invés dessa isso, você vai ter sua aba customizada. Seja um software completamente novo, que roda em servidor, que roda em web, ou que o cliente possa instalar nas máquinas da sua empresa, nós também podemos fazer todo esse desenvolvimento utilizando as bibliotecas da At-Risk. Estamos sem conexão de áudio algumas pessoas. Todo mundo consegue me ouvir aí?
Tem alguém com problema de áudio? Se alguém ainda não estiver me ouvindo, por favor, escreva aqui no chat. Bom, algumas pessoas estão ouvindo. Talvez quem parou de me ouvir tenha que reconectar no serviço aí, porque algumas pessoas estão me ouvindo no momento, ok? Um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheiro mecânico, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz um mestrado lá também em engenharia mecânica e comecei a trabalhar na Petrobras. Trabalhei por alguns anos no departamento de gestão de risco da Petrobras, onde eu era responsável, com mais os meus colegas, eu era responsável pela validação de todas as análises de risco e todos os projetos que a companhia propunha. Além disso, nós éramos responsáveis por criar as metodologias de risco. Quando algum projeto não era padrão, não era rotina, nós éramos responsáveis por criar as metodologias. Isso me deu uma experiência muito legal, muito grande em avaliação, modelagem de fluxo de caixa, até mesmo parte de opções reais, modelagem de séries temporais, para todo tipo de projeto tradicional de óleo e gás, mas também projetos de infraestrutura, projetos de energia renovável, upstream, downstream, logística, vários tipos de projetos diferentes. Uma experiência muito interessante. Durante esse tempo também cursei um MBA em Finanças e Investimentos em Risco na Fundação Getúlio Vargas e me certifiquei como Energy Risk Professional por uma associação GARP, que é uma associação americana, Global Association of Risk Professionals. Então, meu expertise é mais voltada para projetos de investimentos reais e óleo e gás. O exemplo que nós vamos dar aqui é o exemplo de óleo e gás simples, que todo mundo pode entender. Primeiramente, o que é análise de risco e como que a gente vai utilizar essa ferramenta, né? Eu gosto de enxergar a análise de risco como uma evolução das técnicas tradicionais de avaliação de investimento. Você começa com uma análise determinística, encontra, por exemplo, um valor presente líquido do seu projeto. Você não confia nesse número, porque, afinal de contas, o futuro é incerto, então você roda algumas sensibilidades. Com as sensibilidades, você tem alguma ideia de como o seu modelo funciona, né? Sensibilidades do tipo, mantenha todas as variáveis fixas e altere uma para cima ou para baixo, mais ou menos algum percentual, para ver como ela afeta os seus resultados principais, como PPL, produção, etc. Isso é legal, te dá uma sensibilidade de como o modelo funciona, mas não é realista, porque, do ponto de vista de business, do negócio, o futuro não vai ser controlável dessa maneira em que uma coisa vai desviar do que você planejou de cada vez. Elas desviam todas ao mesmo tempo. Os riscos se manifestam de maneira conjunta, todos ao mesmo tempo. O fato seguinte, o pessoal costuma criar cenários em que esses riscos façam sentido, onde as variáveis se movam conjuntamente em diferentes direções, né? Então, por exemplo, um cenário em que preço de venda maior está associado a um volume de venda menor. Existe aí uma correlação negativa entre os dois, né? É um cenário em que o investimento maior permite uma produção maior. Um cenário em que uma produção maior implica em um custo operacional menor por unidade. Assim, sucessivamente, cenários façam sentido. Isso é muito legal, mas ainda tem uma falha. Você não consegue saber a probabilidade de cada cenário acontecer. A análise de risco é o passo seguinte. Você, ao invés de gerar cenários manualmente, 3 cenários, por exemplo, cenário base, otimista, pessimista, em vez de gerar cenários dessa maneira, nós vamos olhar o histórico de valores que a gente tem, de séries temporais, de custos, de produção. Vamos olhar, vamos estabelecer funções ligando essas variáveis, correlações ligando essas variáveis. Vamos modelar essas variáveis como riscos, usando distribuições de probabilidade, e vamos usar a simulação de Monte Carlo como uma forma de gerar milhares de cenários ao mesmo tempo. Basicamente, a análise de risco é uma análise uma geração de cenários levada ao extremo, né? Bacana é que nós estamos explicitamente reconhecendo a existência de incertezas, estamos modelando todas essas incertezas, modelando esses riscos como distribuições de probabilidade. Essas distribuições são bastante objetivas, a gente consegue comparar elas com o nosso histórico, comparar elas com a informação que a gente tem,
obter informações dos especialistas em cada área para validar essas distribuições que façam sentido, que sejam realistas, né? E usando essas distribuições para os inputs do problema, a gente consegue, para os outputs do problema, para as métricas que a gente está interessado em ver do projeto, a gente consegue faixas de probabilidades. A gente consegue não só as faixas de valores que as métricas podem ter, isso a gente já tinha na análise de cenários, mas também as probabilidades de cada valor. Além disso, de obter todas as métricas que a gente já conhece, já possui tradicionais, obter elas na forma de distribuição, a gente também obtém métricas novas baseadas em risco, como desvio padrão do valor do projeto, como probabilidade do projeto ter um TPL negativo, por exemplo, e muitas outras métricas, a gente vai explorar algumas delas. Então, a análise de risco nada mais é do que uma evolução do processo que, em algum momento, vocês já estão cada um na sua empresa. A gente consegue, com a análise de risco, também identificar os principais fatores de risco do projeto e, como está tudo modelado na forma de distribuições, consegue avaliar o impacto ou o valor que teria cada estratégia de mitigação. Então, você consegue comparar objetivamente o custo de uma estratégia de mitigação com o benefício que ela te traz. Seja o benefício em produção, seja o benefício em valor presente líquido, seja o benefício em qualquer que seja. Mas você consegue comparar coisas bastante imediatas, intuitivas e úteis. Custo versus benefício, imediatamente. Consegue quantificar também o impacto de eventos extremos e raros, muitas vezes difíceis de modelar, difíceis do ponto de vista de criação, de como escrever esse evento em Excel, mas muito fáceis de modelar em F-Risk, no modelo. Uma vez que você decidiu como aquele evento impacta o seu fluxo de caixa, por exemplo, é muito fácil escrever uma distribuição para ele, né? Muitas vezes a gente não vai saber exatamente qual a probabilidade do evento raro acontecer. Muitas vezes ele nunca aconteceu, a gente apenas teme que ele possa acontecer, né? Um evento extremo raro como um acidente, greve, mudança regulatória, coisas extremas, probabilidade baixa, mas impacto muito alto. Mesmo sem ter informação suficiente para criar um modelo adequado, a gente consegue ter alguma intuição do quanto aquilo é extremamente relevante ou mais ou menos relevante ou não é relevante. Então, mesmo sem poder criar um modelo perfeito, você consegue ter uma intuição de onde você está com o projeto, se está muito exposto ou não àquele risco extremo. A gente também pode realizar a otimização do projeto ou do portfólio com certeza. Isso é um tópico bastante interessante, porque a otimização sob incerteza versus a otimização determinística, o resultado é completamente diferente, né? Em geral, uma otimização determinística e um problema que contém risco deixa o resultado que você gera, o portfólio que você gera com a otimização determinística, gera um portfólio extremamente arriscado. Em geral, inaceitável do ponto de vista de risco, né? Porque a otimização é um problema realmente de fronteira que leva a solução ao extremo do que é possível, né? O extremo é geralmente muito incerto, muito improvável. E, por último, é adaptável a diferentes fases do projeto. Então, se você tem um projeto extremamente novo, iniciando do zero, você faz uma análise de risco para ele. Para o fluxo de caixa, para o cronograma, para o custo, o que seja. Se você tem um projeto maduro, por exemplo, um campo produtor de óleo no Recôncavo Baiano, que já está produzindo há 50 anos. A análise de risco é completamente diferente. A produção não vai ser o principal risco, o investimento não vai ser o principal risco. Nesse caso, provavelmente o custo operacional é o principal risco. Provavelmente é alguma coisa relacionada à curva de produção muito mais sutil do que a quantidade de reservas vai ser o risco. Então, a gente consegue adaptar a análise de risco a qualquer fase que tiver no projeto, isso também é bastante importante. Resumindo, basicamente o que a gente faz em Excel, uma análise tradicional determinista, é alguma coisa parecida com esse diagrama que eu estou apresentando aqui. Nós temos um modelo em Excel no centro. Com esse modelo você calcula métricas do projeto e com essas métricas do projeto você calcula essas métricas do projeto, em geral o CAPEX, a data inicial do projeto, o valor presente líquido, produção, etc. Você pode calcular qualquer métrica que quiser a partir de um modelo em Excel. Esse modelo, por sua vez, tem alguns inputs
por exemplo, volume, preços, custos, investimento, etc. E todos esses inputs são números, estimativas pontuais. Então, você tem um valor para o volume, um valor para o preço, um valor para o custo, como se você pudesse prever todo o futuro do projeto com aquela curva de preço, com aquela curva de custo. O que a gente faz com a Risk é muito simples do ponto de vista da mecânica do modelo. O que a gente vai fazer é substituir esses inputs, que são números, substituir os números por distribuições de probabilidade. O at-risk vai estar rodando aqui entre os seus inputs e o mesmo modelo de Excel que você já tem. Normalmente, a gente não precisa reescrever o modelo ou começar o modelo do zero. A gente pode reaproveitar o modelo determinístico, vez ou outra fazendo alguma adaptação, mas, em geral, usa-se o mesmo modelo que já está validado, que as pessoas já conhecem, o motor de cálculo que todo mundo já confia. Esse mesmo modelo, a gente vai rodar ele com at-risk milhares de vezes. Isso é a simulação de Monte Carlo. Vamos chamar o mesmo modelo, numericamente, 5.000 vezes, por exemplo. E cada uma dessas 5.000 vezes, cada um desses 5.000 cenários, vai utilizar uma combinação diferente de inputs. Esses inputs sendo sorteados das distribuições de probabilidade que a gente especificou, respeitando as correlações que a gente especificou, as regras que nós especificamos na hora de criar os inputs. Então, basicamente, a gente substitui os valores fixos, numéricos, por distribuições de probabilidade, roda a simulação de Monte Carlo, e após fazer isso, nosso modelo de Excel vai estar calculando todas as métricas do projeto, claro, mas como a gente tem milhares de diferentes valores de entrada para os projetos, para os inputs, nós vamos ter milhares de valores para cada métrica do projeto. Então, vamos ter distribuição de probabilidade para cada métrica, para o K-Factor, para o PPL, etc. Olhando essa distribuição de probabilidade, a gente já consegue fazer obter bastante informação, como qual o VPL esperado, desvio padrão, probabilidade do VPL ser negativo, probabilidade de conseguir cumprir as datas que nós prometemos no cronograma, coisas desse tipo, contingência estatística para o investimento. Mas analisando um pouco mais a estatística das probabilidades, a gente consegue descobrir quais são os principais fatores de risco, quais são os principais inputs, isso é a informação que os tornados em geral nos fornecem, quem são os principais inputs que fazem a distribuição, o resultado dessa distribuição não está perto do centro, que fazem o resultado da distribuição estar perto das caudas. Esses são os principais fatores de risco. Se a gente conseguir eliminar ou controlar, a gente consegue determinar onde o nosso projeto vai acabar se situando, ou aumentar a probabilidade de resultados positivos ou negativos. Basicamente, nós estamos falando aqui de riscos e oportunidades para explorar. Muitos riscos são ameaças, você quer se proteger deles. Muitos riscos são, na verdade, oportunidades, você quer aumentar a sua exposição a eles. Resultados típicos que a gente vai... Eu acho que eu vou pular essa parte de resultados e vamos logo para o modelo. Basicamente, em última instância, as decisões vão ser baseadas no resultado esperado do projeto. Isso você já tem com uma análise determinística, alguma coisa muito próxima do resultado esperado. Mas também nas estratégias de mitigação que você botou em prática, que você provou que vale a pena, e nos riscos remanescentes. Você nunca vai mitigar todos os riscos, porque normalmente é impossível ou muito caro, né? Mas a decisão não é mais baseada em um único número, VPL positivo faça, VPL negativo não faça. Agora, a decisão está baseada em, pelo menos, uma tríade de resultados aqui. O resultado esperado, as estratégias de mitigação e os riscos remanescentes. A gente vai estar usando hoje bastante, ou basicamente, a ferramenta nova de projeto do at-risk. Essa versão 6.0, 6.1 do at-risk, nós resolvemos fundir dois produtos. Antigamente havia o at-risk para Excel e o at-risk para Microsoft Project, e nós resolvemos fundir tudo em apenas at-risk para Excel. Como que a gente trabalha com o cronograma agora? A gente vai importar o cronograma de um arquivo Microsoft Project para dentro do Excel, usando at-risk. Dessa forma, a gente vai ter uma cópia do cronograma em Excel. A gente vai poder manipular esse cronograma, inserir distribuições onde quiser, usando fórmulas de Excel, fórmulas de at-risk. A liberdade que você tem para criar um modelo é a mesma liberdade que você tem em Excel, para fazer qualquer coisa. É uma
liberdade muito grande para a criação de fórmula. Uma coisa que o Microsoft Project deixava um pouco a desejar. O at-risk vai interpretar essas fórmulas, ler o modelo, jogar os dados de volta no project, recalcular tudo em project e trazer os resultados de volta para o at-risk. Então, a gente consegue combinar o melhor dos dois mundos. A gente vai estar utilizando o project para fazer os cálculos. O project é uma ferramenta incrível para fazer cálculo de cronograma. Toda a complexidade de dependência, calendário, utilização de recurso, caminho crítico, tudo aquilo vai ser utilizado nos cálculos, mas o modelo você vai fazer num ambiente bem mais confortável, que é o Microsoft Excel. Então, a simplicidade de modelar com o poder de cálculo do Microsoft Project. Certo? Basicamente, né, eu vou agora começar enfocando um cronograma. Vocês vão perceber que o Project vai ficar aberto no fundo da tela, ele fica aberto ao mesmo tempo que o Excel. A gente vai estar modelando todos os riscos, durações, dependências, custos, etc., diretamente em Excel. Nada vai estar se modelado em Project. Eventualmente, você quer mudar alguma configuração do Project ou fazer alguma atualização no seu cronograma, mas tudo é modelado em Excel, né, a parte de risco. A gente executa o at-risk em Excel e o at-risk vai automaticamente chamar o project que está no fundo, jogar os novos dados a cada cenário que ele gera no Excel, as durações, os custos, etc. Ele joga esses valores no project, recalcula o cronograma no project, faz nivelamento de recursos, recalcula todas as datas, finais, etc. E traz essa informação de volta para o Excel. Então, no Excel, que a gente vai rodar a simulação, primeiro, modelar, rodar a simulação e ver os resultados. Mas tudo vai estar sendo calculado pelo project. Então, eu acho que eu vou pular algumas partes da apresentação aqui e começar a abrir logo o exemplo. O exemplo que eu preparei para esse webcast é um exemplo bem simples, apenas algumas poucas tarefas, tá? Um projeto de desenvolvimento da produção de petróleo de um campo onde espera-se investir um investimento determinista, que seria 5 milhões de dólares, a duração do projeto de 139 dias, o início da produção em outubro, eu acho que outubro 14, acho que esse número não está certo aqui, o início do projeto é outubro de 13, vamos conferir no projeto depois, pico de produção 75 mil barris, preço do petróleo 100 dólares, e aí pergunta qual o VPL, qual o preço de equilíbrio, qual o preço que geraria esse VPL, né? A gente vai responder todas essas perguntas na construção do modelo. Os riscos que a gente enfrenta, então deixa eu primeiro abrir o project aqui. Então, basicamente, o projeto que nós estamos falando, vou organizar melhor as telas aqui. Basicamente, o projeto que nós estamos falando é esse. Nós iniciamos o projeto no dia 1º de outubro, as datas aqui estão em formato americano, tá? Iniciamos o projeto em 1º de outubro e começamos a correr atrás de licença ambiental. Paralelo à licença ambiental, a gente pode fazer o projeto da perfuração do poço, limpar a área em que vai ser feito o poço e, assim que obtiver a licença ambiental, podemos começar a perfuração. A perfuração vai durar 1.650 horas. A perfuração utiliza um recurso do projeto, que é a sonda de perfuração, o Drilling Rig. Paralelo a tudo isso, a gente vai ter que fazer um projeto dos dutos que vão escoar a produção desse poço e construir esses dutos. Uma premissa importante aqui é que as licenças ambientais são necessárias para começar a perfuração, mas não são necessárias para começar a construção do oleoduto, tá? O oleoduto também utiliza aqui um recurso que é um recurso material, dutos. Eu só tenho 2 recursos nesse projeto, a sonda de perfuração e os dutos, e somando os custos aqui, seja custos totais das tarefas que não têm recurso, né?
ou o custo das tarefas que têm recurso. No caso, esse custo depende tanto do custo diário do recurso, quanto do número de dias ou horas que vai ser utilizado. O custo total é 5 milhões do projeto. Tá? Esse é o cronograma in project desse projeto. Vou fechar o project agora completamente. E quais seriam os riscos de um projeto como esse? Primeiramente, a duração de cada tarefa. A data do primeiro óleo é condicionada à duração de cada tarefa. A gente vê que tem um caminho crítico naquele projeto que vai impactar a data final ou a data do primeiro óleo. O custo de cada tarefa, seja das tarefas que têm custo total, seja o custo unitário dos recursos, mas os custos também podem ser indiretos. Existe um registro de risco que eu vou anexar a esse projeto, ou seja, eventos de baixa probabilidade e mais alto impacto, como, por exemplo, ter problemas com a licença ambiental e precisar resubmeter dados para a licença ambiental. Uma coisa incomum, mas acontece. Acontece com a Vale, acontece com a Petrobras, acontece com todo mundo no Brasil. Você submete papelada para uma licença ambiental, eventualmente o órgão ambiental pede mais coisas, pede novos estudos numa área sensível. Não é um problema só de Brasil também, não. Acontece pelo mundo todo. E aí você tem que resubmeter. Em geral, na segunda tentativa você consegue, porque você corrige os problemas que foram pedidos pelo órgão ambiental. A data do primeiro óleo, então, passa a ser incerta em função da duração das tarefas. A produção de petróleo passa a ser incerta porque a data do primeiro óleo é incerta. Então, qualquer duração que atrasar, qualquer tarefa que demorar mais para ser realizada do que a gente previu, impacta o primeiro óleo, que impacta a curva de produção. Outro risco importante é o preço do óleo. A gente vai avaliar isso no final quando ligar todo esse modelo, anexar o fluxo de caixa todo o modelo. Então, começando a construir o modelo, eu vou abrir primeiro o meu at-risk. Ele já está aberto aqui no fundo, tá? Tela de boas-vindas do at-risk. E eu abri um arquivo simples em Excel, sem nenhuma distribuição, sem nada por enquanto, em que eu tenho o registro de risco, aqui quais os eventos que podem acontecer e impactar o meu projeto, e é em cima desse pequeno arquivo que eu vou importar o meu cronograma. Tá? Então não vamos prestar muita atenção nisso aqui por enquanto. Eu tenho o registro de risco e eu tenho um fluxo de caixa. Nós vamos estar interligando ao projeto. Tá? Mas aqui não vamos nos ater a isso por enquanto. Então, vamos começar importando o arquivo Microsoft Project. Para importar o arquivo Project, a gente usa aqui o comando importar arquivo MPP. Se vocês perceberam, o Project acabou de ser aberto aqui no fundo, pelo at-risk, automaticamente. A gente só precisa agora encontrar o arquivo MPP daquele cronograma. E quando a gente fizer isso, a gente vai criar, o at-risk, né, vai criar uma cópia desse arquivo MPP no nosso Excel. Então, aqui estamos no ambiente Excel, vou abrir o Project está aberto no fundo com o arquivo que a gente está trabalhando, mas no Excel agora eu tenho uma cópia do meu cronograma, as tarefas, as durações, começo e fim de cada tarefa. Além disso, eu tenho uma cópia do Gantt Chart aqui que eu posso até mudar um pouco, colocar o Gantt Chart em função de meses. Tem uma cópia do Gantt Chart aqui, se qualquer número mudar no meu Excel, esse Gantt Chart vai mudar. E o que significa essa cópia do cronograma que eu tenho aqui? Eu tenho só números aqui, apenas números. Então, licenças ambientais, duração 90 dias. Perfuração número 1, duração 1.650 horas. São só números. Esses números vão ser lidos pelo at-risk e jogados no project para calcular todo o cronograma. Agora, esses números eu posso mudar. Se eu quiser trocar esse número 90 dias por uma distribuição, eu posso definir uma distribuição para esse número. Por exemplo, uma triangular, não 90 dias, mas entre 60 e 120 dias, por exemplo. Eu posso substituir esse número por uma distribuição. Ao fazer isso, a cada cenário que eu puder gerar com at-risk, por exemplo, um cenário em que Environmental Licenses, eu levei 107 dias para obter minhas licenças e não apenas 90. Se eu olhar o meu project vai estar refletindo isso também. Então, no meu project agora,
a duração mudou para 107 dias. Então, todos os dados que eu vejo aqui em Excel, os números que eu vejo na tela, vão ser trocados com o project e tudo recalculado no project. Existem algumas colunas que eu vou precisar que ainda não estão aqui. Por exemplo, o custo total. Eu vou precisar do custo para modelar as coisas em Excel. Então, eu posso inserir novas colunas se eu precisar no meu modelo. Vamos inserir aqui o custo. Logo após a duração. Então, agora eu tenho quase tudo já que eu preciso. Eu tenho a coluna de custos. Eu vou começar a modelar durações, custos totais e unitários. A gente tem algumas ferramentas no At-Risk e Project que ajudam a modelar, para não ter que criar distribuições uma a uma, usando aqui definir distribuições, como a gente costuma fazer em Excel. Eu posso utilizar algumas ferramentas como tabela de entrada de parâmetros. Uma tabela de entrada de parâmetros, eu especifico só uma distribuição, por exemplo, uma PERT entre menos 30% e mais 50%, para a duração de todas as tarefas. Quando eu fizer isso, o At-Risk vai automaticamente colocar para mim aqui uma tabela com mínimo, mais provável e máximo para as durações. Deixa eu só diminuir o tamanho disso aqui. E essa tabela pode ser alimentada com dados diretamente pelo usuário. Não só isso, essa tabela numérica pode ser alimentada por pessoas que nem mesmo têm o At-Risk, se for o caso. Pode enviar arquivo para alguém que alimenta essa tabela. E o bacana é que, criar essa tabela, todas as funções, todas as durações estão ligadas na tabela. Então, agora eu tenho distribuições para todas as minhas durações. Todas seguem uma PERT, que lê aqueles 3 parâmetros. Todas as distribuições aqui, inclusive aquela triangular que já tinha especificado, agora segue os valores que estão nessa tabela. Se você quiser vir aqui e alterar os valores da tabela, imediatamente as distribuições mudam de formato. Uma outra forma de criar inputs para o modelo de uma maneira fácil é utilizando categorias de risco. Você consegue criar uma categoria, por exemplo, durações com baixo risco. Custos. Vamos criar distribuições por custos agora. Vamos supor que alguns custos são considerados de baixo risco, então eles pegam uma PERT mais ou menos 10%. Vou clicar aqui em adicionar e selecionar atenções fiscais. Vamos imaginar que o custo de projeto, das duas partes de projeto mesmo, projetar a perfuração e projetar o poço, são coisas que a gente tem bastante controle, na equipe de projeto própria, então isso é considerado custo de baixo risco. E uma nova categoria, alto risco, para custos que a gente não tem tanto controle, então variando aí de 15 a menos 15 mais 30, por exemplo. Vamos incluir aqui licenças ambientais e limpeza da área. Não. Limpeza ambiental e preparação do local da perfuração. Então, eu tenho 2 custos na categoria baixo risco, 2 custos na categoria alto. Percebam que a perfuração e a construção do pipeline, eu não vou modelar o custo diretamente aqui. Eu poderia. Qualquer coisa que você modelar aqui vai se sobrepor ao modelo que você tem em Project. Mas, na verdade, esses custos aqui eu posso modelar como função da incerteza, da duração e da incerteza do custo unitário daqueles recursos. Então, agora os meus custos também viraram distribuições. Então, se eu der uma olhada no que pode ser gerado para o modelo, cenários randômicos podem ser gerados durante a execução de Monte Carlo, né? Um possível cenário é esse que a gente vê na tela agora, com essas durações, com esses custos, esse é o Gantt chart. A gente vê que nesse caso aqui, a construção da pipeline, dos dutos, que não era caminho crítico, agora virou caminho crítico, né? Isso vai acontecer, isso é um resultado bastante interessante. Algumas vezes
coisas que não são caminho crítico acabam virando, como nesse outro cenário que também é possível. Isso é um resultado probabilístico bastante importante, porque você não estava se importando com essa tarefa até então, porque ela não estava no caminho crítico. Agora você vê que eventualmente ela vai estar, e a gente consegue monitorar isso na simulação e determinar qual a probabilidade de uma tarefa tal ou não no caminho crítico. Além de modelar aqui durações e custos, a gente também pode modelar os custos unitários, tá? Então, custos unitários que estão na próxima página aqui, dos nossos dois recursos, tá? A sonda de perfuração e os dutos. Eu vou modelar eles utilizando a mesma categoria de risco, chamar aqui uma categoria recursos. E vamos falar em mais ou menos 15%. Também uma PERT. Para standard rate, para o custo diário de cada recurso. Então, agora, mas eu não selecionei os recursos. Funciona bem melhor se a gente, de fato, selecionar os recursos. Recursos, PERT, mais ou menos 15. Então, selecionar os dois recursos que eu tenho aqui. Então, agora esses dois estão seguindo uma distribuição PERT, como a gente pode ver aqui na equação. Tá? Eu posso até olhar o gráfico se quiser e pego uma distribuição aqui. O custo diário de sonda, 15.000, como mais provável, mas pode ser tão baixo quanto 13.500, 14.000, tão alto quanto 16, 16.500. Certo? Então, já modelei quase todos os riscos que eu tenho no projeto. Os recursos, a duração das tarefas, o custo individual de cada tarefa. Agora, o custo da construção dos dutos e da perfuração, eles estão ligados à duração e à incerteza de custo unitário. Tá? Cabe agora selecionar quais são os outputs desse problema, quais são as variáveis que eu quero enxergar, a distribuição que eu quero ver no final da simulação de meu carro. Por exemplo, a duração de todo o projeto, um output importante, o custo total do projeto, outro output importante, a data final do projeto, também é um output importante, custo total de perfuração pode ser um output, qualquer coisa que eu tenha aqui no meio da tabela pode ser um output também, o custo total de perfuração, o custo total da pipeline. Eu acho que isso aí já cobre quase tudo que a gente necessita. Antes de rodar o modelo, eu já poderia rodar o modelo assim, mas eu vou primeiro ligar o meu registro de risco a esse modelo. Esses três itens aqui, improvável, mas com impacto muito grande, eu vou ligar eles ao modelo, anexar eles ao modelo de alguma forma, e aí eu vou rodar o meu modelo e enxergar as distribuições de saída. Então, por enquanto, eu só modelei a incerteza intrínseca das tarefas que eu vou realizar. Existem coisas que não estão na minha lista de tarefas, mas que podem ter um grande impacto sobre custo, a data final do projeto. Por exemplo, retrabalho sobre a licença ambiental. Se tiver que ter algum submeter a minha licença. Vamos imaginar que a probabilidade disso acontecer é apenas 10%, muito baixa. Ou seja, 1 em cada 10 projetos na minha companhia, eu tenho algum problema com a licença e tenho que se submeter à licença ambiental. O impacto disso vai ser a duração da licença e o custo, que são 90 dias, 75.000, é que adiciona mais 90 dias na minha licença ambiental, mais 75.000 de custo na minha licença ambiental, que é o impacto desse retrabalho. Então, quando a gente está modelando eventos, assim, existem algumas distribuições muito simples, que são as distribuições discretas, que servem para modelar eventos discretos como esse. Por exemplo, uma coisa que acontece com uma certa probabilidade e ou acontece uma vez só, ou não acontece, a distribuição de Bernoulli é a distribuição certa para modelar esse tipo de coisa. Então, eu tenho 90% de chance aqui de retornar zero essa distribuição, 10% de chance, que é a minha probabilidade, de retornar 1. Um evento binário, ou acontece ou não. Muito simples agora de eu multiplicar esse número por alguma coisa e obter ou 0 ou 90 dias, ou 0 ou 75.000. E adicionar isso ao custo e à duração daquela tarefa. Para fazer isso, existem algumas distribuições especiais, algumas funções especiais que a Twist adiciona,
para ligar o Excel ao Project. Se a gente olhar aqui as funções que o Excel possui nas categorias, a gente vai encontrar uma categoria aqui chamada Risk para Project. Existem apenas 6 funções, além de todas as funções de risk, de distribuições, de controles, etc. Específicas para Project, existem apenas 6 funções. E com essas 6 você consegue modelar quase tudo que você precisa. Adicionar um custo numa data específica, por exemplo, adicionar uma duração e um custo extra a uma tarefa, que a gente vai fazer agora, remover uma tarefa do modelo, uma certa probabilidade, por exemplo, adicionar um recurso, ou remover um recurso, ou especificar uma quantidade de uso de um recurso. Com essas 6 distribuições, você consegue fazer quase tudo que você precisa para anexar um registro de risco ao modelo. Basicamente, eu vou utilizar agora essa função adicionar atraso. Vou colocar ela aqui. A tarefa impactada vai ser a minha licença ambiental. A duração do atraso, 90 dias. O custo do atraso, 75 mil. Mais ou menos isso. Mas, como isso é uma fórmula de Excel e eu posso editar ela como eu quero, porque estamos em Excel, e aqui começa a grande vantagem de estar com essa modelagem toda em Excel, você consegue criar fórmulas mais complexas do que apenas as sugestões escritas. Então, eu vou multiplicar esse 90 pela probabilidade do evento ocorrer ou não. Vou multiplicar os 75 mil de custo pela probabilidade do evento ocorrer ou não. Então, qualquer coisa que eu multiplique por zero, vira zero. 90% do tempo, eu vou estar adicionando um atraso de 0 dias e um custo de R$0 ou $0 à minha licença ambiental. Eventualmente, quando esse valor aqui associado for 1, eu vou estar adicionando esses 2 valores, à duração e ao custo da licença ambiental. Acidentes ou problemas durante a perfuração. Vamos supor que existe uma probabilidade de 20% de eu ter acidentes ou qualquer tipo de evento durante a perfuração. Aqui nós não estamos falando de um evento que ou ocorre ou não. Pode ser um evento que ocorre múltiplas vezes, pode ser mais de um acidente ou mais de um problema durante a perfuração com pescaria ou qualquer outra coisa técnica. Então, a função para usar aqui seria a função Poisson. Com 20%, Poisson me retorna alguma coisa parecida com isso. Aproximadamente 80% de probabilidade de não ter problema nenhum, quase 20% de ter um problema, um pouquinho mais de ter 2 problemas, ou até mais que isso, mas com uma probabilidade que pode tender para 0 rapidamente. Então, provavelmente não vou ter problema nenhum. Em média, o meu histórico aponta que de cada 100 perfurações, eu tenho 20 incidentes. Pode ser mais de um incidente por perfuração, pode ser menos. Em média, 20 em cada 100. Então, essa média que eu uso como parâmetro, e essa é a distribuição discreta que simboliza esse tipo de evento. E aqui, para ligar esse evento de risco à minha duração do evento de drilling, eu vou usar um approach diferente. Eu vou usar uma função chamada a Risk Compound para compor a frequência e a severidade desse evento. A frequência desse evento é a Poisson que eu acabei de escrever. A severidade, 250 horas. Então, cada evento vai ter um impacto de 250 horas. Isso eu estou basicamente calculando aqui a quantidade de horas que eu vou adicionar a esse projeto. Uma outra maneira de modelar coisas do registro de risco, por isso eu incluí essas 2 tarefas para serem coisas bem diferentes uma da outra, eu posso vir aqui na minha duração do drilling é 1.650 horas, segue uma distribuição PERT. Como isso é em Excel, eu posso simplesmente somar o valor que eu tenho na outra página. Certo? Somar esse valor que vai ser associado aqui. Em geral, esse valor vai ser 0, eventualmente algum outro número pode surgir, 250 ou 500, e em geral 0. Agora eu estou somando isso, quando eu rodar minha simulação, esse valor vai estar linkado com a duração total. Já. O terceiro evento, eu estou supondo uma premissa do projeto, uma premissa inicial, é que o meu oleoduto
não depende da licença ambiental. Eu posso começar o oleoduto, imagina aqui no Gantt. Assim que eu terminar o projeto do oleoduto, eu posso sair trabalhando o duto e não preciso de licença ambiental. Isso pode não ser verdade. Vamos supor que tem um risco de 20% de que a gente precise esperar a licença ambiental para começar a mexer com os dutos. Existe uma outra ferramenta de modelagem que serve para a gente modelar essas conexões incertas. Então, a princípio, licença ambiental, deixa eu adicionar mais uma coluna aqui. Quero adicionar sucessores logo após custo. Então, a princípio, depois da minha licença ambiental, eu vou para a tarefa 6. Tarefa 6 é começar o drilling. Agora, pode ser que depois da licença ambiental eu vá para 6 e para 9. 6 e 8, desculpe, 6 e 8. Eu posso adicionar uma distribuição, se eu quiser, aqui nessa coluna de sucessores. É exatamente isso que essa ramificação probabilística faz. Você pode fazer isso à mão, se quiser, ou utilizar a ferramenta aqui do At-Risk para criar isso. Então, eu vou adicionar que licença ambiental ramifica 100% do tempo para drilling para perfuração. Na verdade, eu quero que a maior parte do tempo ele vá para perfuração, mas algumas vezes ele vá para perfuração e construção. Então, eu posso dizer que 80% do tempo de licenças ambientais eu toco direto para drilling, mas 20% do tempo de licenças ambientais eu sigo para esses dois. Ou seja, esses dois são dependentes de licença ambiental. Se eu crio essa dependência, agora, aqui em drilling eu não vejo a fórmula aqui imediatamente, ela está nessa outra coluna que a Twist criou aqui. Deixa eu só aqui, diminuir um pouquinho as colunas. Então, aqui nessa fórmula aqui, eu tenho uma distribuição da Twist calculando, uma fórmula meio complexa, meio feia, mas basicamente faz licença ambiental ser seguida por perfuração ou perfuração e construção, dependendo do que for sorteado esse evento de risco. Então, dessa forma, eu modelei todos os riscos intrínsecos aqui, a duração e custo do meu projeto, modelei o custo incerto dos meus recursos, modelei todas as coisas relacionadas ao meu registro de risco, que podem ser dezenas de coisas. A gente tem aí várias funções, ou várias maneiras de ligar esse registro de risco ao modelo. Eu estou quase pronto para rodar minha simulação. A única coisa que eu gostaria de fazer ainda é: quem falou que o impacto que os impactos de custo e duração vão ser exatamente 90 dias, 75 mil, 250 horas exatamente? Talvez sejam também valores incertos. Se eu precisar resubmeter as licenças, talvez seja mais rápido que 90, talvez dure mais ou menos que 90. Então, a gente pode adicionar, inclusive, distribuições aqui, as durações e custos incertos. Eu vou fazer isso agora, por exemplo, para a duração, uma uniforme entre 0 e 90, por exemplo. Então, agora isso vira uma distribuição entre 0 e 90. O custo, mesma coisa, definir uma distribuição aqui entre 0 e 75 mil. Então, se esse risco ocorrer, há uma incerteza quanto ao próprio impacto. Tem uma incerteza quanto a ocorrer ou não e uma incerteza quanto ao impacto se esses eventos ocorrem. Certo? Agora eu estou pronto para rodar o meu modelo. Finalmente eu posso rodar, eu já modelei tudo que eu precisava, posso rodar e olhar os resultados. Vou rodar só 50 simulações para ser bem rápido aqui, para não tomar muito tempo. Uma coisa que eu vou fazer é mostrar os cálculos em tempo real aqui no Excel. Então, é uma coisa bem legal quando está se mostrando esse tipo de modelo pela primeira vez. Nós vamos ver os números mudando em tempo real na tela. Não só aqui no Excel, e se eu abrir meu project, eu vejo os números mudando no project também.
E os resultados que eu obtenho são mais ou menos assim. Por exemplo, a data final do meu projeto vai ser ao redor aqui da data que eu previa, talvez mais 2 meses, menos 2 meses, mas tem uma pequena probabilidade da data final ser bem lá na frente. Provavelmente está sendo causado pelos eventos extremos do registro de risco. Se eu tiver que esperar pela licença ambiental mais tempo, se eu tiver que esperar pela licença ambiental para construir os meus dutos, certo? Mesmo com esse resultado inicial que você obtém aqui, que é o resultado mais básico de qualquer simulação, a distribuição dos outputs, eu já posso responder algumas perguntas importantes. Por exemplo, qual a probabilidade da minha produção iniciar em 1º de outubro? Não era 1º de outubro. Eu só corrigi o valor aqui. A data inicial, vamos colocar aqui mais provável. A data inicial era 13 de abril de 2014. Então, 13 de abril, eu vejo que a probabilidade é muito baixa, só 14% de probabilidade de eu, de fato, iniciar minha produção na data especificada. Ou seja, a conclusão óbvia, você precisa de contingência. Você precisa de contingência para os custos, precisa de contingência para as datas, para as durações. É um resultado meio óbvio. O que não é óbvio é qual é essa contingência. Por exemplo, se eu quiser um nível de conforto aí de 90%, a data que eu deveria especificar como início desse projeto para ter 90% de confiança é 2 de junho. Com essa data eu tenho 90% de confiança de que eu cumpro, que eu começo a minha produção nessa data ou antes. Né? Então, 90% de confiança de não ter atraso. Posso ainda ter atraso, 10% de probabilidade de ter atraso. Tá? Eu posso fazer o mesmo tipo de análise para o custo. Olhar a distribuição de custo, que era por volta aí de 5 milhões. Então, existe 60% de probabilidade de eu ultrapassar esses custos. Na verdade, era 5.018. 40% de probabilidade de eu ultrapassar esses custos. Se eu quiser especificar uma contingência que me dá um grau de confiança adequado, por exemplo, 90% de confiança de que eu faço meu projeto com budget X ou menos, X teria que ser 5,89 milhões. Com 5,89 milhões, eu tenho 90% de chance de gastar isso ou menos. Significa que eu vou precisar de 870 mil de contingência para ganhar essa confiança. Se por acaso o nível de confiança adequado poder tomar um pouco mais risco, o nível de confiança fosse só de 80%, com 5,7 milhões eu já tenho o grau de confiança que eu desejo. Nesse caso, a contingência é de apenas 700 mil. Então, tem uma série de resultados que você já consegue obter imediatamente desse gráfico de distribuição. Outros resultados legais que a gente tem com At-Risk é tentar entender por que o meu resultado final não está aqui no centro, não está ao redor de 5. O que está fazendo o meu resultado desviar? Quem são os inputs que fazem o meu resultado desviar mais? Então, a gente tem uma série de tornados, eu vou colocar menos itens aqui. A gente tem uma série de tornados que ajudam a gente a entender isso. Quando eu olho um tornado aqui entre o custo do projeto e os inputs, eu vejo que a duração do poço 1 é a variável com maior correlação entre a variável com maior correlação com o custo total do projeto. Então, quando a duração é alta, ela puxa o custo do projeto para cima. Quando aquele risco, os dois riscos que eu modelei para as duas distribuições que eu modelei no registro de risco para minha perfuração ocorre, também puxam para cima a minha data, meu custo total do projeto. Se eu olhar as outras variáveis, por exemplo, a data final, eu consigo ver um tornado aqui da data final. Deixa eu só organizar o tornado para ficar um pouquinho mais legível. Quais são as coisas que têm maior correlação com a data final? Então, duração da licença ambiental, primeira coisa. Segunda coisa, eu posso especificar nomes melhores quando estiver construindo o meu modelo para as coisas ficarem um pouco mais bonitas, mas o segundo item é
se eu vou, a tarefa que vem após a licença ambiental. Então, lembram que a premissa era, eu não preciso de licença ambiental para começar o trabalho com os dutos. Esse é o segundo risco mais importante. Mesmo uma coisa com apenas 20% de probabilidade, uma probabilidade bem baixa, consegue ser, às vezes, a segunda coisa mais importante no seu tornado. Tá? Duração da perfuração, logo em seguida, duração do projeto do pipeline, depois se eu vou ter que fazer retrabalhos ou não com a minha licença ambiental, esses são os principais riscos. Esses inputs é que estão fazendo a distribuição da minha data final desviar do centro ou desviar da data que eu planejei. Existem diferentes tipos de tornados, como esse outro tornado que é bem interessante, em que a gente vê, não correlação, mas a gente vê como cada input é capaz de fazer a sua data final se comportar. Então, com uma baseline, uma data esperada, que é fácil até configurar isso. Deixa eu só reconfigurar. Vou configurar a minha baseline em uma baseline aqui em 4 de abril. Na verdade, a minha média vai ser muito maior que isso já. E se eu tivesse que tentar controlar um desses itens, o primeiro que eu tentaria controlar, o mais importante que eu tentar controlar é a duração das licenças ambientais. Maybe, quem sabe, submeter toda a papelada o quanto antes, adiantar, ou até gastar um certo, ou investir um pouco mais para já ter o máximo possível de estudos, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer, além de olhar só os resultados em distribuição, como a gente tem aqui, outro resultado bem interessante que a gente tem é o gráfico de Gantt probabilístico. Esse gráfico de Gantt que a gente vê aqui, ele é determinístico e não leva em conta essas incertezas. A gente pode criar um gráfico de Gantt que leva em conta essas incertezas, o gráfico de Gantt probabilístico. Nesse gráfico, ele é bastante intuitivo para ser lido. A gente vê ao mesmo tempo o que a gente planejou em azul, é o mesmo gráfico de Gantt que a gente já tinha antes, certo? E em vermelho o que pode acontecer. Então, por exemplo, licenças ambientais a gente planejou em obtê-las no começo de abril. A data mais provável que essa tarefa termine é alguns dias depois. Desculpe, a data esperada que essa tarefa termine é alguns dias depois, mas pode ser até 1 mês e meio, quase 2 meses mais tarde. Tá? Isso vai ter um impacto, claro, nas tarefas que vêm na sequência. Então, o meu início da perfuração estava previsto começar no começo de abril e terminar no começo de fevereiro, terminar no meio de abril. Provavelmente ele vai começar depois já, quase no meio, no final de fevereiro, em função dos riscos que antecedem essa tarefa. O valor esperado é que termine 2, 3 semanas mais tarde. O percentil 95, ou seja, quase o máximo, terminar no final de maio, ou seja, 1 mês e meio depois. Mas dependendo do que aconteça, ela pode terminar quase lá em agosto. Se eu tiver acidente, se eu tiver que submeter a minha licença ambiental, todos aqueles riscos que antecedem essa tarefa fazem com que ela tenha um máximo bastante extremo. A data final do projeto, que era um ponto, que era uma milestone, que era uma data fixa, ela passa a ser uma distribuição também. Então, pode ser se adiantar um pouquinho em relação a esse ponto? Pode, mas a probabilidade é realmente pequena. O valor esperado é começar o projeto 1 mês depois. Essa é a média dessa data, 1 mês depois. Pode ser até 2, pode ser até lá no final de agosto, pode ser até 4 meses mais tarde. Então, esse gráfico é bastante intuitivo, tem bastante informação de maneira imediata, principalmente para os decisores, para você pensar o que você pode fazer agora para mitigar o seu projeto. O que você pode começar antes, o que você pode, talvez, ter um provedor de serviços melhor, que não atrase tanto, que tenha a menor probabilidade de dar problemas. E, além disso, a gente enxerga aqui o índice crítico. Esse índice crítico é um contador de quantas vezes essa atividade esteve no caminho crítico. Quando a gente olha o caminho crítico determinístico, a gente vê só a perfuração no caminho crítico.
Os dutos não estão no caminho crítico porque eu começo antes, eu acabo antes e pronto, esse é o plano. Quando a gente olha aqui o índice crítico, a gente vê que a construção dos dutos, 28% do tempo, ela está no meu caminho crítico. Isso provavelmente está sendo causado pelas vezes em que ou a perfuração é mais rápida, essa tarefa está mais rápida e a construção do duto é um pouco mais demorada, ou eu preciso da licença ambiental para começar a construção do duto. Parecem quais forem as causas, mas o que eu vejo é que uma tarefa que não estava no caminho crítico, em 30% do tempo ela pode estar. Então eu devia estar prestando atenção nessa tarefa também, talvez criar um plano de ligação para ela. Então todas essas informações são informações automáticas que você gera com uma rodada simples aqui do F-Risk ligado com Excel. Próximo passo seria, talvez que a gente tenha as distribuições para a data final, para o custo total do meu projeto, eu poderia linkar isso com o VPL do meu projeto. Eu tenho aqui uma páginazinha com o cash flow do projeto, em que eu poderia linkar todas essas coisas. Eu não vou fazer isso agora por falta de tempo, a gente já está estourando a hora, mas fica talvez para um próximo webcast continuar isso. Eu tenho um relatório aqui chamado Dado em Escala de Tempo. Esse relatório, ele coleta informações dia a dia, ou semana a semana, ou mês a mês, de um project, informações como custo, ou uso de recursos, todas aquelas informações que evoluem com o tempo no project, eu posso coletá-las e fazer um relatório com isso. Com esse relatório, eu consigo ligar o meu projeto ao fluxo de caixa. E aí, tentar determinar, bom, dada que a data do primeiro óleo depende das durações, e a data do primeiro óleo impacta o VPL do projeto, como o VPL enxerga o risco dessas coisas? Será que essas coisas, durações, aqueles riscos aqui que eu modelei no registro de riscos, será que eles vão estar aparecendo no tornado do VPL do projeto? Eu posso testar tudo isso e ligar o modelo, desde o cronograma, passando por custos, passando por produção, até o VPL do projeto, se eu quiser. Dessa maneira fica fácil de eu testar ações de mitigação, por exemplo, vou ter o dobro de trabalhadores na sonda, uma sonda mais eficiente para perfurar mais rápido. Isso eu gasto um certo investimento, tem um custo, né? Será que esse custo se paga quando eu olho o VPL do projeto? Você consegue responder esse tipo de pergunta porque você está ligando o seu VPL às durações e custos das tarefas. Então, o modelo integrado ele te permite responder coisas bem mais complexas do que só o modelo de cronograma, por exemplo. Tá? Nós não vamos entrar em todo esse detalhe. Eu acho que o webcast ficou um pouquinho grande demais para o que eu pretendia. Se vocês tiverem qualquer pergunta, o meu e-mail está disponível. Esse é o meu e-mail, rhark@palisade.com. Podem me escrever. Quase tudo que eu apresentei aqui, eu acho que tudo que eu apresentei, se vocês têm ou o F-Risk já instalado, ou se vocês têm a versão demo, existem diversos exemplos que podem ser acessados aqui no menu ajuda, planilhas de exemplo. Existem diversos exemplos que são necessários aqui para ver como utilizar cada uma dessas ferramentas e novas features da versão 3 que eu apresentei. Ok? Eu não estou vendo nenhuma pergunta agora no chat, mas se vocês tiverem alguma que quiserem teclar agora, ou se não, escrevam para o meu e-mail que está aqui em tela. Eu queria agradecer a todos pela presença, certo? E se tiver interesse em um novo webcast, também me escrevam que a gente pode tentar planejar mais um, talvez um pouco mais profundo, em project, ou apresentando alguma coisa em especial, alguma ferramenta em especial, ok? Agradeço a todos pela participação aí. Muito obrigado.